Olha, vou aproveitar e passar para o Evandro, né? E segundo a própria descrição, né, do CPEC no site original, que eles também colocaram a transmissão do CPEC Brasil, né, em conjunto ali a parceria, que é o Conservative Political Action Conference, então é a Conferência de Ação Política Conservadora, né, que diz que é o maior e mais influente encontro de conservadores do mundo, lançado lá em 1974. O CPEC reúne anualmente centenas de organizações conservadoras, milhares de ativistas, milhões de telespectadores e os melhores e mais brilhantes líderes do mundo. Tá lá, né, a descrição no próprio site do CPEC. Eu quero saber de você, Evandro, tem alguma diferença do CPEC que acontece nos Estados Unidos pro aqui, que aconteceu aqui no Brasil? Eu percebi lá que teve muito, né? O ponto central do CPEC foi o presidente Jair Bolsonaro. Isso aconteceu lá com o Trump também, você se lembra? Não vou me recordar, Ju, me desculpa, mas eu não tenho de cabeça, não acompanhei os últimos CPECs nos Estados Unidos. Eu estive nos Estados Unidos antes da pandemia, 2018, 2019, 2018 eu estive nos Estados Unidos, inclusive durante o primeiro turno das eleições. Tanto é que votei no Jair Bolsonaro no segundo turno, não consegui votar no primeiro. Gostaria muito de ter votado nele no primeiro turno, não consegui. Eu estava nos Estados Unidos na época da eleição. E cheguei aí num período que teve um CPEC. Eu não consegui assistir ao vivo, presencial. Eu acabei assistindo algumas palestras à distância. O Fernando falou uma coisa importante e eu, de fato, não consigo fazer nenhuma reflexão muito precisa por conta de não ter acompanhado os últimos CPECs americanos. Mas uma coisa importante para a evolução da discussão, digamos assim, no campo conservador, neoconservador, neocon. As forças da direita hoje, o conservadorismo, o neoconservadorismo, neocon, e os tradicionalistas, né, que são chamados de extrema-direita. E eu me coloco entre os tradicionalistas ou extrema-direita, é onde eu estou. Né? É onde, de fato, me colocaram, né, Fernando, porque uma das coisas que a gente coincidiu na nossa análise é que o conservadorômetro desse CPEC Brasil, ele estava, assim, na escala de 0 a 100, ele estava 8, 12. Né? E o liberalômetro desse CPEC estava 115, estava estourando, assim, né? Nossa, o liberalômetro estava fervendo, né? Então eu não consigo fazer uma comparação, Ju, mas olhando isoladamente, eu tendo a concordar bastante com o Fernando. Muito por conta da minha posição que eu já tenho há muito tempo e desde que o governo teve início, eu sempre coloquei isso de maneira muito cristalina, muito clara. Eu sempre vi a pauta liberal conservative como uma grande estupidez. Ela é estúpida, porque o liberalismo ele é uma força filosófica oposta às forças tradicionalistas. O liberalismo é essencialmente reformista. O liberalismo é essencialmente revolucionário. Então, o liberalismo ele traz uma faceta para a filosofia e para a política. E não vou falar do liberalismo econômico, porque eu acho isso perder tempo. É perder tempo falar de liberalismo econômico. Vou falar de liberalismo econômico com um cara que deu aula em Chicago, se diz liberal e quer taxar lucro. O cara quer criar imposto sobre lucro e se diz liberal. O liberalismo econômico é um grande engodo. É um engodo. Eu quero discutir liberalismo sob o ponto de vista político e liberalismo sob o ponto de vista filosófico. John Locke, Rousseau, Immanuel Kant
Friedrich Hegel, eu quero discutir a filosofia liberal. E ao discutir a filosofia liberal com alguma propriedade, se leitura for dada à pessoa que se aventurar nesse campo, vai imediatamente identificar que a filosofia liberal ela é contraposta àquilo que o conservadorismo prega. Sendo contraposta, eu acho essas ideias inconciliáveis. Eu acho a ideia de um instituto liberal conservador em si ridícula. Ela é ridícula em si. E fazer um CPAC só com liberais enfim, é um negócio que já mostra a que veio a proposta, né? Eu não quero me estender sobre o line-up, porque eu tenho muitos amigos que palestraram lá, e amigos mesmo, do coração, amigos queridos, e também tenho inimigos. Então, a questão pessoal é muito exacerbada se eu tiver que comentar sobre o line-up. O que eu posso fazer é comentar sobre o conteúdo das palestras, né? Sobre o que de fato foi dito e o que foi discutido. Eu não vou falar ponto a ponto das palestras agora, nesse primeiro momento, Ju, e eu acho que a gente pode fazer isso ao longo da live de hoje, do nosso programa de hoje, tá? Mas o que é muito importante a gente já destacar num primeiro momento, e aí não estou falando do line-up, mas do resultado gerado por esse line-up. O resultado gerado das palestras como um todo foi um resultado muito pobre sobre o ponto de vista intelectual, né? A ideia de você fazer um evento como esse é você gerar material que possa, como o próprio nome do evento diz, direcionar para ações políticas concretas. Então, você tem que ter um debate, uma discussão de ideias em que você propõe ou você direciona a ação política soi-disant conservadora para determinados trilhos ou determinados nortes. E isso não foi feito nesse CPAC. Então, o que houve, e esse é um grande problema, se eu tivesse que organizar um negócio desse, eu não chamaria político com cargo. Você não pode ter político com cargo, né? Uma coisa é você chamar o presidente da República. Tá bom, outra coisa é a gente chamar um ministro de Estado, eu acho válido chamar um ministro de Estado. Tá? Mas deputado, num evento que deve ser um think tank, né? Exceto se o deputado for um deputado do tamanho de um Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que foi muito mal no CPAC, enfim, ele fez ponderações, ao meu ver, muito equivocadas, extremamente erradas. O direcionamento intelectual do Luiz Felipe de Orleans e Bragança está muito equivocado. Ele está completamente equivocado no seu direcionamento. Então, voltando, a não ser pessoas que sejam do nível de um Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que tem condições de gerar um conteúdo intelectual que pode, de certa forma, extrair-se do que ele fala uma ação política, tirando deputados desse tamanho, que são intelectuais antes de serem deputados, né, os demais políticos profissionais com cargos envolvidos em questões partidárias, eles devem se resumir ao seu âmbito de atuação, que é de atuação parlamentar. Não deve se enfiar num think tank. Não deve estar lá. Eu não quero ter que ouvir discurso político. Um evento como esse, né, que deveria ser o resultado de ações intelectuais dentro de um think tank, ele não poderia se prestar a função de campanha eleitoral antecipada. Então, é o que se viu, né? Campanha eleitoral antecipada e a produção de ideias em um nível que ficou aquém do necessário. A gente tem uma necessidade de discussão de ideias com uma maturidade maior, com um engajamento mais sério, né? Até acho que trazer lá comediante para amenizar as coisas, né? Como foi o caso lá do canal Hipócritas, os caras tentaram fazer
também falharam, tentaram fazer um stand-up comedy que não funcionou muito bem, não teve graça, né? Assim como os irmãos Weintraub não deveriam sair da sua posição como intelectuais que são. O Arthur Weintraub é um doutor em direito, não me parece o caso ali de se utilizar do espaço para tentar ocupar uma função satírica que não é o momento da gente fazer, né? Acho que o momento da gente fazer meme, piada já passou. E trouxeram um cara lá para fazer isso, né? Para o cara falar, fazer piada e etc. A gente deveria elevar muito o nível daquela discussão, não vi, achei um nível muito pobre, assim, de troca de ideias, tudo muito raso, naqueles a quem caberia fazer uma discussão realmente, salvo duas exceções, tá? Que ali houve uma profundidade intelectual muito grande. Primeira do ex-chanceler Ernesto Araújo, que fez uma exposição muito profunda, muito técnica, e ali há um campo de propostas e uma articulação de ideias que precisa ser refletida, de fato. O que o Ernesto propôs é exatamente o que se esperava dos demais integrantes do CIPEC. E, em segundo lugar, o Bernardo Kister. Bernardo Kister fez ao meu ver, uma apresentação muito correta. Alguns pontos ali que eu, essencialmente, discordo no conteúdo do que ele disse, mas acho que isso são outros 500. Tá? O que marcou a apresentação do Bernardo Kister é a compreensão que o Bernardo teve do que se prestava àquele evento. Então, o que o Bernardo fez? Que é o que se esperava dos demais, exceto políticos com cargo. O político com cargo não vai fazer isso. Tá? O que o Bernardo fez? Ele fez a costura teórica de várias leituras que ele fez e aplicou para uma situação prática atual, né? Para um problema vivido atualmente, que é o problema da pandemia, com vacina, com lockdown, com passaporte sanitário. Então, ele se propôs a discutir um tema atual com lastro em literatura e com lastro em escritores e discussões associados ao pensamento conservador e ao pensamento da direita. Né? Posso não concordar 100% com o que ele disse, mas ele foi o único que acertou. Ele foi o único que sacou o que precisava ser feito ali. E o outro foi o Ernesto. Todas as demais apresentações realmente deixaram muito a desejar, essa brincadeira de querer fazer piada, de querer ser engraçado. Tem que dar o recado para esse pessoal, não tem graça, vocês não são engraçados, o momento não é para dar risada, vocês continuam brincando, né? Gente sendo presa, Eustáquio de cadeira de rodas, e vocês querendo fazer piada, vocês estão de brincadeira comigo, né? Um momento em que o Brasil inteiro está olhando para a ponta do iceberg conservador, e o pessoal, né, deputados com mandato, deputadas, né, querendo levar tudo na brincadeira, fazendo piadinha, né? E você não vê, uma outra coisa, viu, Fernando, é que você não vê dentro daquele ambiente para o qual ele foi proposto exatamente isso que o Fernando propôs. Não tem nenhum antiliberal ali, nenhum conservador antiliberal. Portanto, você não viu dentro do evento pessoas debatendo ideias. Não houve debate de ideias. Houve uma grande claque, uma grande promoção para o 7 de setembro, uma grande promoção de gente que vai se candidatar, de gente que vai se recandidatar, né, em 2022, mas não há um debate de ideias, né, não há um confronto. Nós temos um problema, Supremo Tribunal Federal, mas como resolver? Aí vem, por exemplo, a apresentação do Felipe Martins, que, ao meu ver, foi um desastre. Né? Ele foi muito infeliz intelectualmente nas suas colocações, foi horrível a leitura que o Felipe Martins tem
do problema como um todo, é uma leitura acovardada, acomodada. Teve que citar Gandhi, né? Gandhi é um pilar da centro-esquerda, né? Gandhi, um cara envolvido com problemas terríveis, né? Esse pacifismo de banca de jornal do Gandhi não pode ser foco de um pilar para a tomada de uma ação política. Né? E a tomada de ação política vamos fazer um negócio... fica aquela dicotomia do violento versus o não violento, sem definir o que é violência. E aí, sem definir o que é violência, você permite que, por exemplo, a sua companheira e é companheira mesmo, que tem que falar como se diz lá no PT, a sua companheira de ministério, Damares Alves, pode definir violência como meme. Para ela, meme é violência. Entendeu? É isso que ela fez em relação à lei que o Jair Bolsonaro passou. Né? Então, assim, uma falta de critério para definição das coisas, a gente tem que fazer, existe o não violento e o violento sem definir o que de fato se trata, né? Ao meu ver, violência é a violência física, tem que sair sangue. Se não sai sangue, não é violento, meu amigo. Como diria o meu professor, e esse era de esquerda mesmo, lá na FEFELESH, querido professor João Adolfo Hansen, né? A Ju já viu uma palestra dele no YouTube, sensacional, né? A palavra cachorro não morde. Né? Então, faltou um pouco desse critério. E agora, para fechar, e vou devolver a palavra aqui para a Ju, falando de alguns intelectuais, suadizan intelectuais, conservadores, que, ao meu ver, estão parados no tempo. Ainda, né, estão sentados numa cadeira de 3 pés, que é Scruton, Chesterton e C.S. Lewis. Parece que os caras só leram isso na vida, né? O conservadorismo, o que é? Scruton, Chesterton, C.S. Lewis. Né? O pessoal precisa passar um pouquinho dessa fase, precisa amadurecer um pouquinho intelectualmente, precisa voltar a ler Olavo de Carvalho. Né? Eu vi muito pouco, mas muito pouco se refletir não sobre tweets do Olavo de Carvalho, mas sobre a obra de Olavo de Carvalho. Por isso que eu estou com a camiseta dele aqui hoje. Muito pouco se discutindo a questão do day after do Jardim das Aflições. Né? Muito pouco se discutindo Mário Ferreira dos Santos, muito pouco se discutindo Platão, muito pouco se discutindo Santo Agostinho. Né? Olha o Daniel falando, pô, C.S. Lewis é top. Eu não estou dizendo que não é top, meu amigo. Mas você ficar a vida inteira em uma obra só, Mere Christianity, falando, pô, não dá, você tem que evoluir, você tem que abrir um pouquinho, né? Porque só o C.S. Lewis não é suficiente para você enfrentar os problemas que estão aí. Então, acho que faltou um pouquinho essas coisas, né, nesse evento, e já até dei o norte aí, da onde eu acho que foi o topo, o ápice, né? Para mim, o ápice foi Ernesto Araújo e Bernardo Kister, e o ponto mais baixo foi Felipe Martins. Não porque o conteúdo do Felipe tenha sido um conteúdo inferior em relação aos demais, mas é porque há uma expectativa gigantesca, né, em cima do Felipe Martins, e o delivery dele, realmente, perto do que se esperava, foi muito aquém do que se precisava. E isso gera preocupação, porque se esse é o intelectual que está plantado na esplanada dos ministérios, com essa visão de, não, peraí, vamos devagar, vamos ser mais aqui estratégico, não podemos bater de frente, sem definir o que é estratégia, sem definir o que é violento versus não violento, né, com uma flacidez de conceitos. A gente realmente fica diante de um evento que a gente fala, pô, a coisa está sem norte, ela está perdida, a bússola está muito ruim, né? A bússola do evento indicou que todo esse movimento que deveria dar sustentação à campanha do presidente da República, porque o propósito foi esse, é um movimento que está perdido, e é uma sustentação muito frágil, né?